Amados irmãos, graça e paz. Rapidamente, irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Os irmãos da mídia, não se preocupem, eu não mandei slide. Salmo 116. Vamos ler esse salmo. O Salmo 116, irmãos, é um salmo de gratidão. Esse salmo, ele é muito interessante. Não sabemos quem é o autor e não há registro de como posicioná-lo, historicamente falando, nas questões do Antigo Testamento. Esse salmo é um salmo tão forte que existem comentaristas que fazem uma aplicação direta deste salmo diretamente a Cristo, como se fosse o próprio Cristo que tivesse passado por essas situações. Mas, na realidade, a revelação progressiva, nós entendemos que reflete aspectos do Cristo, mas ele foi escrito numa ótica, numa teologia que estava em crescente. Irmãos, gratidão. Você só vai agradecer algo que você reconhece. Enquanto você não reconhecer, você não vai agradecer. Você convive com o seu cônjuge todos os dias, vive as rotinas do dia a dia, vive as questões do dia a dia, mas se você não parar para reconhecer, e o ré do reconhecer, ele acrescenta muita coisa. Quando você reconhece, você reflete, requestiona, repensa, você reescreve, ressignifica. Quando você reconhece, você traz à tona muitas questões. Reconhecimento é a base da gratidão. Enquanto você não reconhecer, você não haverá de agradecer. E a grande lição do Salmo 116 é justamente essa. A ideia de que adorar ao Senhor não é uma resposta de agradecimento como as outras religiões fazem com os seus deuses, levando oferendas para que os deuses não os ataquem ou coisa desse sentido. Não, o Deus que nós cremos, ele é rico em graça e misericórdia, e para o coração daquele que crê, agradecer é, sobretudo, um ato espiritual que deixa a alma mais livre. Gratidão é algo no sentido da adoração que é fantástico aos olhos do Senhor. Você está com sua Bíblia aberta? Versículos 1 e 2, o que Deus fez pelo salmista, dos versículos 1 até 11, o foco está no salmista, dos versículos 12 até 19, o foco está em Deus. Versículo 1 até o 11, vamos dividir em fragmentos. Os versículos 1 e 2, o texto diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Irmãos, essas três palavras que iniciam o salmo são fantásticas. Amo o Senhor. Palavras que expressam adoração. Amo o Senhor. Adoração, irmãos, é quando a nossa fé em Deus se transforma em amor. Quando a nossa fé se transforma em amor. Quando o nosso conhecimento teológico se transforma em reconhecimento do que Deus é, nós adoramos ao Senhor. E aqui uma grande lição: para adorar o Senhor não é necessário palavras fortemente rebuscadas, não é necessário uma linguagem grandiosa. É muito incentivador para nós, na pessoa do salmista, entender que para expressar adoração ao Senhor, nós podemos fazê-lo de forma simples, porque Deus, ele é transcendente, é grandioso, é maravilhoso, é onisciente, é forte, é verdadeiro, mas ele é imanente, ele é próximo. E nessa proximidade, tratando ele com a reverência de Deus, mas tratando ele com a intimidade de pai. Se você não disse que ama
ao Senhor, me permita dizer que você nunca adorou o Senhor como deve ser Ele adorado. Reconhecer esse Deus próximo, pessoal, imanente. Meu irmão, quando você estiver deprimido, com problemas, com conflitos, seja encorajado em saber que o próprio Deus, Ele ama você, Ele ouve o salmista, Ele ouve você também, Ele te compreende, você não está sozinho. E eu gostaria de convidar você, a juntamente comigo, dizer essas palavras do fundo do seu coração: amo o Senhor. Diga com todo o seu ser: amo o Senhor. Não diga mesmo, diga de verdade, diga com convicção. Abra as portas da adoração no seu coração, para que o nome do Senhor seja entronizado nele. Diga, meu irmão: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Versículos 3 e 4, algo terrível é reconhecido pelo salmista. Versículos 3 e 4 diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Como? Ó Senhor, livra a minha alma. Aqui nós temos, e o salmo é uma sequência de orações, os irmãos sabem disso. Nessa oração, o salmista reconhece que está passando por uma situação difícil e ele pede a Deus por livramento. Uma situação terrível, ele está enfrentando a morte. Laços de morte me cercaram, algo externo que lhe confronta e que lhe traz medo. Ele está enfrentando angústias interiores. O Salmo diz: angústia do inferno se apoderaram de mim. Coisas interiores, coisas internas estão acabando com a alegria da sua alma. E ele mostra isso de forma clara no versículo 3, no final: fiquei aflito e triste. Aí ele faz um clamor. Qual é o clamor? Ó Senhor, livra a minha alma. Na teologia do Novo Testamento, literalmente, livra a minha vida. Ele está passando por uma situação difícil. O salmista reconhece essa situação, mas o salmista reconhece, ele sabe a quem recorrer, e ele faz essa oração: Senhor, livra a minha vida, Senhor, livra a minha vida. Você está com o texto aberto? Versículos 5 e 6. A contestação de uma oração que foi ouvida. Versículo 5: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, o que foi que aconteceu? Ele me salvou. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Irmãos, como é bom quando a gente ora e o nosso Deus, além de ouvir, atende às nossas orações. Para aquele que tem oração, adoração como estilo de vida, aqueles que intercedem verdadeiramente, que ficam felizes quando ouvem os testemunhos, sobretudo daquelas coisas pelas quais ele orou no passado. E a gente percebe que naquela corrente, naquela oração, o Senhor foi misericordioso, ouviu a oração e concedeu aquilo que era necessário. Como é bom, irmãos, quando a gente ouve o testemunho de alguém que recorreu ao Senhor e o Senhor atendeu imediatamente. Só que aqui o salmista ele também descreve características de Deus. Ele diz que Deus é compassivo. Sabe o que significa ser compassivo? Cheio de compaixão. Ou seja, Deus ele é amável e bom. Aqui diz que Deus é justo. Ser justo é fazer aquilo que é legítimo, correto e reto. O salmista tem uma visão equilibrada de Deus. Tem gente que só pensa no lado compassivo e bom, né? Ah, Deus é aquele velhinho bom que só faz coisas boas, se esquece da justiça. Meu irmão,
O Senhor é fogo consumidor. Entenda isso também. E tem gente que só pensa em Deus no lado da justiça, porque aprendeu de sua família, aprendeu com os traumas, que Deus é aquele Deus terrível, que está esperando apenas um errinho nosso para que venha a nos punir. Nunca conseguiu desfrutar da intimidade de um Deus que é compassivo. A pessoa é desequilibrada. Mas aqui o salmista ele mostra equilíbrio ao apresentar Deus como compassivo, ao apresentar Deus como justo, mas também ao apresentar Deus como misericordioso, aquele que é atento à oração, sobretudo daqueles que são os mais simples, daqueles que são os mais humildes. E o salmista reconhece que o Senhor o salvou quando ele clamou e ele se sente feliz. Agora vamos ao ponto crítico deste salmo. Versículo 7, você está com ele aberto? Versículo 7 diz o seguinte: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Meu irmão, diante das dificuldades, aquele que crê no Senhor, eu e você, nós sabemos disso. Numa sociedade ansiosa como a nossa, uma das coisas mais difíceis para o crente é sossegar no Senhor no dia das aflições. Crer, entregar, confiar e descansar. Descansar no Senhor é uma das coisas mais complexas na vida do cristão. Irmãos, orar como muitos oram, dizendo eu faço, eu determino, eu proclamo, vai ser assim, vai ser assado. Me permita a franqueza, de uma certa forma, é até simples. Eu quero ver a pessoa orar, como Jesus orou, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo que eu não entenda, a tua vontade é melhor para mim. Mesmo que não seja igual a que eu pensava, a vontade do Senhor é melhor para mim. Mesmo que a resposta não venha no tempo que eu queria, a resposta vindo no tempo do Senhor é a melhor para mim. Mesmo que Deus diga não, o não do Senhor é melhor para mim. O não do Senhor é o que há de melhor para mim. Sossegar no Senhor, irmãos, é algo complexo, difícil, por causa do meio em que vivemos. Uma sociedade ansiosa, uma sociedade do aplicativo, a sociedade da resposta rápida, a sociedade que não consegue mais sequer ouvir uma música sem mexer no controle. Não consegue, ela não consegue ficar parada, ela não consegue contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, ela não consegue sequer orar com paz no coração, porque está sempre assim, agitado, como Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, em que ele sai fazendo um mecanismo, como quem está sempre acochando a porca. Assim é a vida do homem. Termina o dia, ele ainda continua eletrizado com as informações, com a rotina. Meu irmão, descanse no Senhor. Você que colocou a causa diante dele, ele vai responder no tempo certo. Vamos mais para frente, os versículos 8 a 11. Mais características do grande livramento de Deus. O texto diz, o salmista reconhece: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Olhe para mim um momento, veja o que foi que o salmista conseguiu reconhecer quando ele estava orando. Ele reconheceu que o Senhor o livrou da morte, versículo 8, logo no começo. Ele reconhece que o Senhor o livrou de uma situação muito triste, das lágrimas dos olhos. O salmista reconhece que Deus o livrou
de uma situação desequilibrante, da queda os meus pés. Ou seja, ele ia perder o equilíbrio e Deus restabeleceu o equilíbrio dele. Onde havia morte, Deus deu vida. Onde havia tristeza, Deus restituiu com alegria. E aonde havia desequilíbrio, ele veio e colocou o equilíbrio, aquilo que muitos chamam de homeostase. Mas o salmista, ele louva a Deus diante de situações difíceis. Veja o versículo 10. Versículo 10, o salmista diz: eu cria, mesmo quando disse, estou muito aflito. Um dia desse aqui na igreja, o pastor Iranilson pregou uma das expressões de fé mais complexas do Novo Testamento, quando alguém diz: creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. A expressão é a mesma. O salmista diz: eu cria, mas eu reconhecia no meu coração, eu estou aflito. Meu irmão, aqui nós não estamos em nenhum tipo de esquizofrenia social, no sentido de ignorar as coisas que estão ao nosso redor, ao nosso entorno. Nós não estamos ignorando os momentos pelos quais passam a nação brasileira. Nós não estamos ignorando as dificuldades que o nosso povo passa para colocar comida na mesa. Nós não estamos ignorando as dificuldades econômicas, financeiras, morais pelos quais o mundo inteiro passa e a nossa nação passa também. Ninguém está ignorando isso, não. Agora, como pastores, nós estamos aqui para reorientar o foco espiritual e emocional dos irmãos. O nosso foco não está nessas coisas. Mesmo com o nosso coração aflito, reconhecendo todas essas adversidades, nós precisamos entender que maior é Deus do que todas essas coisas e que nós precisamos descansar no Senhor. O versículo 11 diz que ele creu, mesmo quando atacado, quando perturbado. Quando ele disse: todas as pessoas são mentirosas. Quando o salmista já não acreditava mais sequer nas pessoas que estavam ao seu redor. Ele creu, ele creu. Meu irmão, em nome de Jesus, continue crendo. Essa é a essência quando nos reunimos. Mensagem de esperança, mensagem de exortação, mensagem que você não encontrará em nenhum curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado ou doutorado. Mensagem que você não encontrará em nenhum ciclo acadêmico. Mensagem que você não encontrará nos jornais, nos telejornais, nos blogs, nas redes sociais. A mensagem que sustenta a igreja: Jesus é a nossa esperança e nós vamos continuar crendo. Vamos para frente. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O salmista considera que estar vivo é a sua grande vitória. Ele continua crendo em detrimento das mentiras daqueles que o rodeiam. E aqui, irmãos, os versículos 1 até 11, o salmista faz vários reconhecimentos. Quero relembrar a você alguns deles. O reconhecimento de um Deus pessoal que ouve as orações. O reconhecimento de um Deus misericordioso, compassivo, mas também justo. O reconhecimento de um grande livramento. Ele vai permanecer vivo. O reconhecimento de que a salvação vem do Senhor. O reconhecimento da bondade do Senhor em sua própria vida. Irmãos, tudo isso pode ser resumido de reconhecer a graça de Deus na vida. O salmista reconhece a graça do Senhor na vida dele. E nós precisamos tomar o exemplo do salmista como um exemplo para nós. E nesse culto de gratidão, reconhecer a graça do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Agora vamos para a segunda parte do Salmo. Dos versículos 12 até 19. O foco não é mais o salmista. O foco agora
aquilo que o salmista vai fazer para Deus. Se do 1 a 11 o foco era o próprio Deus, do 12 ao 19, o foco é aquilo que o salmista vai fazer como forma de gratidão a esse Deus. E ele começa com um fragmento, quem estuda Salmo sabe, é um fragmento didático. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Versículos 12 a 14, você está com sua Bíblia aberta, o texto diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aí agora ele responde: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, irmãos, o salmista expressa o desejo de responder a essa graça de Deus de maneira apropriada. Ele diz que vai erguer o cálice da salvação, ou seja, ele não vai comemorar o outro cálice que muitas vezes é citado nos textos do Antigo Testamento, que é o cálice da ira de Deus. Quando você estiver lendo os profetas, tanto os maiores como os menores, você vai perceber que todas as vezes que o profeta vai falar em cálice, ele está falando no cálice da ira de Deus, que é dada às nações que são soberbas, as nações que fazem o pecado, o seu modo de vida, fazem aquilo que é errado diante do Senhor, vão beber do cálice da ira de Deus. Mas aqui a gente vê o salmista glorificando ao Senhor, erguendo o cálice da salvação. E depois que ele ergue esse cálice da salvação, o texto diz que ele invoca o nome do Senhor, realiza um ato especial de devoção e reconhecimento da grandeza da salvação de Deus. E ele diz mais, ele diz que vai cumprir os seus votos. São votos públicos de louvor, adoração, ações de graça. Isso é testemunho, irmãos. E ele vai fazer na presença de todo o povo. Ele vai reconhecer a grandeza desse Deus e aquilo que esse Deus tem feito na presença de todo mundo. Você está com sua Bíblia aberta? Agora, irmãos, um texto nesse contexto profundamente enigmático. Por quê? Porque dá a entender que esse versículo não faz parte do significado geral, total, da ênfase total do salmo todo. É por quê? Porque o salmista, ele está alegre, porque ele viu a morte de pertinho, mas Deus o livrou. Então ele está feliz, ele viu a morte de perto, mas Deus o livrou. Mas como alguém que recebe um estalo e reconhece que poderia ter morrido, o versículo 15 entra, e no versículo 15 ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos, esse texto não tem conexão quase que nenhuma com nenhuma parte, nem para trás, nem para frente, de toda a sequência do Salmo 116. Por incrível que pareça, esse texto é como se fosse uma espécie de reconsideração que o salmista faz da possibilidade que ele teve de morrer. E depois que ele cai em si dessa possibilidade, ele reconhece que até na morte o nome do Senhor é glorificado, e ele diz: preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor, mas ele mesmo quer estar vivo. Irmãos, não tem nada de mais humano do que aquilo que o salmista faz. Você já pensou numa hipótese de um anjo aparecer para você e dizer assim: hoje você vai se encontrar com Deus? Você vai morrer hoje. Olha só. Hoje não. Você não quer estar com o Senhor, não? Quero. Vai ser hoje. Calma aí, calma. O sentimento é o mesmo, irmãos. O salmista, ele está glorificando a Deus porque ele está vivo. Mas ele faz uma reflexão importante. E essa reflexão
é uma oração completa, que tem um ensino completo. É aquilo que os teólogos chamam de preceito completo. Deus tem em alta conta no seu coração a morte dos seus santos. E aqui, irmãos, a gente, num culto desse de quarta-feira, não tem como a gente não se lembrar de pessoas que glorificaram ao nome do Senhor conosco e que recentemente foram se encontrar com o Senhor. Nossa irmã Racilba, não tem como a gente não ler um texto como esse e não se lembrar dela, não é verdade? A vida, irmãos, está nas mãos do Senhor. Ela honrou ao Senhor até praticamente os últimos dias de sua vida. E a morte dela é preciosa aos olhos do Senhor, é o que o texto diz. Eu creio nisso. Creio que os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Irmãos, faz mais de 10 anos que os médicos disseram ao meu sogro que ele ia morrer em 2 meses. Todas as vezes que meu sogro bate o hospital, a gente fica olhando um para o outro, vai ser agora. Meu sogro recentemente está aqui no hospital, minha família é pequena, a minha esposa e suas irmãs estão se revezando, o povo está se revezando para ficar com ele. Repara o quadro: problemas cardíacos, pneumonia, diabetes num nível muito já complexo, um ouvido só ouve 40%, demente, com demência. Ele se alimenta com poucos minutos, fica reclamando, não se alimentou ainda, não tem mais controle, vestido só da cintura para cima, que nem o Pato Donald, né? Por quê? Porque não tem como. É difícil o calor, as assaduras, estar em cima de uma cama direto. Irmãos, isso é uma situação tão complexa. Faz 10 anos que os médicos disseram, não dura 1 mês ou 2. Faz 10 anos. Vai para o hospital. Chega no hospital, está lá, como deu agora. A pressão, 8/5. Aí quando é no outro dia de manhã, está lá ele, batendo palma. Seu Ailton, quer comer? Ele abre a boca. Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Sossegue o seu coração. Ele é quem sabe o tempo de tudo, o tempo de todas as coisas. Você está com o seu texto aberto? Vamos para frente? Versículos 16 e 17. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam, a ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Olhe para mim um momento. Aqui o salmista entende que vai adorar o Senhor servindo a Ele. Reconhece o serviço não só em si mesmo, mas na sua família. Ele vai adorar a Deus pelo serviço, a essência daquilo que é chamado de mordomia. E ele reconhece que foi liberto por Deus para ser servo do próprio Deus. Quando nós servimos a Deus, irmãos, nós adoramos ao Senhor. Essa é uma das grandes respostas de adoração que nós podemos dar. Nós fomos libertos por Deus para servir a Ele de forma mais ampla. Amém? Versículos 18 e 19, fechando. O texto diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém, aleluia. Dos versículos 18 e 19, pontos chaves. O texto diz que o salmista vai cumprir os votos. O que é cumprir o voto? É fazer aquilo que ele havia prometido diante de Deus. Ele vai cumprir o voto. Esse voto ele vai cumprir ao Senhor. Ele vai mostrar uma adoração espontânea
nos moldes do Antigo Testamento, levando sacrifícios de adoração e de gratidão a Deus. Um coração segundo a palavra do Senhor, que agradece ao Senhor de acordo com a palavra. Esse agradecimento é público, o texto diz, na presença de todo o seu povo. Esse sacrifício de gratidão vai ser feito no lugar santo, o texto diz, nos átrios da casa do Senhor. Esse sacrifício será no lugar circunscrito, demarcado, separado pelo Senhor, grande palco da realização de promessas, aonde? Dentro dos muros de Jerusalém, a cidade santa. E aqui eu quero dar um toque aos irmãos, por mais boa vontade que os irmãos muitas vezes possam vir a ter, celebre ao Senhor em lugares santificados. Evite celebrar ao Senhor em locais profanos ou profanados. Essa é a grande lição que o salmista dá. Ele não vai cumprir os seus votos em qualquer tipo de festa. Ele não vai cumprir os seus votos em qualquer lugar. Ele não vai cumprir os seus votos diante de qualquer pessoa. Ele vai cumprir os seus votos diante de pessoas que entendem o porquê dele estar cumprindo aquele voto, no lugar que é santificado, específico para isso. Ele reconhece que esse Deus é um Deus que precisa ser glorificado, e ele encerra a sua oração glorificando ao Senhor. Aleluia! Aleluia é a junção de duas palavras, aleluia. Aleluia, literalmente, louvai, e a Deus. Aleluia, louvai ao Senhor. Dos versículos 12 a 19, o salmista se coloca como aquele que vai agir. Ele ergue o cálice da salvação, invoca o nome do Senhor, cumpre os seus votos, ele serve a Deus e ele vai dar testemunho dos feitos do Senhor num local pertinente. Reconhecer, agradecer e adorar. A minha pergunta para você é, hoje, o que é que você vai reconhecer? E eu gostaria, irmãos, de sendo assim bem objetivo, aproveitar que os irmãos estão sentados, para que nós coloquemos diante de Deus a nossa vida, pergunte, faça uma análise juntamente com o Espírito Santo do Senhor, um grande motivo de gratidão a Deus, um só, que pudesse ser expresso numa frase. Eu tenho o meu, irmãos, já fiz essa reflexão hoje. Eu louvo a Deus nessa noite, porque eu estou vivo com as contas pagas. Isso para mim é tão importante, irmão, você não sabe como é importante. E eu estou tão grato a Deus por isso. Eu estou vivo. Como o salmista glorificou a Deus dizendo que está vivo, pois diante dos irmãos, eu glorifico a Deus porque eu estou vivo. E ele ainda acrescentou na sua misericórdia o fato de eu poder pagar as contas. Estou encerrando, está batendo um com o outro lá, tal, mas está dentro do calculado, o orçamento não foi estourado. Para muito, né? Aí foi uma besteirinha, mas dá para contornar. Eu estou grato a Deus, irmãos, eu sou grato a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que é que você vai agradecer? Para agradecer, você precisa reconhecer. Me permita orar com você, para que você possa reconhecer diante do Senhor um grande motivo de gratidão na sua mente. Pai eterno e santo, os irmãos agora intercedem comigo, clamando ao Espírito Santo, que mostre um grande motivo pelo qual ele entenda da gratidão ao Senhor em sua vida. E aqui, irmãos, diante da igreja, diante de todos, quero reconhecer a Ti, ó Pai, gratidão porque eu estou vivo, e gratidão, Senhor, porque estou encerrando o ano com as contas razoavelmente pagas. Eu louvo a Ti, Senhor, louvado e agradecido seja o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai.
eu oro no nome de Jesus. Amém.